Eu diria a você, Monique, que foi um título conquistado até com facilidade. Tudo bem que no final do jogo teve o Flamengo teve 2 gols anulados ali. O primeiro eu acho que foi mal anulado. O primeiro gol foi mal anulado, eu acho. E aí, Depois, claro, depois desse lance, o Rossi faz uma grande defesa, né? Que poderia pois ter é. levado a decisão para os pênaltis. Pois é, aí o Fluminense teve ali uma chance e tal, mas no geral, no contexto geral, o Flamengo ganhou de forma confortável o título no Rio de Janeiro. Você concorda comigo? Concordo, André, concordo sim. E acho que o Felipe Luiz também concorda. Ele falou um pouco sobre isso ontem na entrevista coletiva. E o Flamengo revezou muito os jogadores no Campeonato Carioca, né? Tem a possibilidade de fazer isso porque tem um elenco muito grande, com peças muito qualificadas. Então, era um início de temporada. Alguns jogadores, voltando de lesões graves, sofreram com outras lesões musculares. Ele foi perdendo muita gente e sempre repondo a altura. Então, o Felipe falou ontem na entrevista coletiva que o Campeonato Carioca para ele é muito importante, que os jogadores se sacrificaram para vencer, sendo um início de temporada, mas que foi como uma pré-temporada para o Flamengo. Foi assim que ele utilizou. Então, sempre que um jogador tinha risco de lesão ou sentia algum mínimo de desconforto, esse jogador era retirado. A todo momento, Felipe dizia que não queria esticar a corda para ninguém em Campeonato Carioca, pensando numa temporada longa que vem pela frente. E ontem ele falou isso, que serviu como uma espécie de continuação da pré-temporada e uma preparação para o brasileiro, porque foram muitos clássicos, né? Os clássicos ficaram para a reta final. Então o Flamengo jogou na sequência ali na fase de grupos 3 clássicos contra Fluminense, Botafogo e Vasco, e depois ainda enfrentou o Vasco na semifinal. Volta Redonda avançou, mas não foi o confronto do Flamengo, então ainda teve os 2 jogos contra o Vasco, mais 2 jogos contra o Fluminense. Então ali no total foram 7 clássicos, se eu não estiver fazendo a conta errada, e foi considerado pelo Felipe uma preparação para esse Campeonato Brasileiro que começa também no Maracanã contra o Internacional para o Flamengo. E o Flamengo foi superior ao Fluminense nas 2 partidas. O Fluminense teve momentos em que conseguiu ameaçar mais o Flamengo, mas foi um Flamengo superior. O próprio Mano Menezes admitiu isso ontem, dizendo que o Flamengo tem um goleiro que sai muito bem com a bola, constrói muito bem com os pés, que tem um zagueiro que é como um camisa 10, imagino que esteja falando do Léo Ortiz, que tem 2 volantes que constroem muito bem, um lateral que está numa fase excelente, que é muito difícil marcar a saída de bola do Flamengo e que ele prevê que qualquer adversário esse ano contra o Flamengo também vai passar por essa dificuldade. Ô Monique, esse detalhe me chamou muito a atenção na entrevista do Felipe Luiz. Ele fala assim, de uma maneira muito realista, muito pé no chão. Ele fala, olha, esses 2 jogos inclusive serviram pra gente ver onde é que estamos e ver o nível do time, porque vem aí um Campeonato Brasileiro. E ele claramente falando, olha, esses são os jogos que são nível brasileiro. Os outros foram num nível muito abaixo. A gente sabe que foi um campeonato bem abaixo tecnicamente, mas o Felipe Luiz parece ter muito claro isso no planejamento dele, de não sair por aí achando, voamos no Carioca, vamos voar no Brasileiro. Dito isso, o Flamengo chega muito forte para todas as competições que ele for disputar. Essa é a sensação que eu tenho, Monique. Você também? Problemas que o Flamengo enfrentou com a troca de técnicos e o quanto esse elenco não rendia na mão de outros treinadores, né? A própria prova ali da troca, da mudança, da virada de chave, quando sai o Tite e entra o Felipe Luiz para a semifinal da Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo vem construindo um outro caminho com o Felipe no comando, com as ideias de jogo do Felipe. Então hoje o Flamengo tem uma ideia muito mais sólida, os jogadores compreendem muito bem o modelo de jogo do Felipe Luiz. Ele disse ontem, estou extremamente feliz. E eu acho que essa combinação faz desse Flamengo um dos favoritos para tudo que o Flamengo disputar esse ano, exceto o Super Mundial, que aí é uma outra história, né, André? E o grupo do Flamengo? Vocês acharam um grupo tranquilo? Porque ano passado o Flamengo não foi campeão do grupo. Não. Foi o Bolívar. Foi o Bolívar. Isso a gente pode depois até discutir se né, como é que vai ser a dificuldade do Palmeiras também. Então, a questão é que nos últimos 2... esse é o terceiro no caso, né? Mas nos últimos 2 anos, né, anteriores a 2025, o Flamengo teve grupos relativamente tranquilos e se complicou. Teve a questão do Palestino, do Palestino foi ano passado, se eu não estou enganado. Aí teve o Alcas há 2 anos, com o Vitor Pereira. Primeira vez lá, derrota para o Alcas. Mas então, novamente, ao meu ver, é um grupo tranquilo que o Flamengo tem toda a questão aí, enfim, de altitude, o Tátira lá, mas é mais questão de logística, sendo bem sincero. No nível técnico, o Flamengo é franco favorito do grupo também.
Só do grupo? Só do grupo? Não, Não. você tá falando da Libertadores. A Libertadores. gente tá discutindo os grupos. Isso, Você uma já coisa vai, de cada vez. você já, É que ele já tá no gosta, mata-mata, tá lá na semifinal. Ele já fez cruzamento. Ele já pensou lá, 18 pontos, né? O Pedro Henrique Você quer Torre... comprar passar? Onde vai ser a final? Já tem? Ainda não tem, só tem da Sula. Ô, Pedro Henrique Torre, você sem querer falou algo que a gente fala direto com o Bruno, que é, por favor, não sufoque o artista. O Bruno sufoca todo mundo e resolve dizer que ele é o sufocado dessa história, mas já tá projetando o Flamengo aí, talvez como um favorito na competição. Ele é animado demais, é impressionante. É impressionante. As ruas falam, o Bruno é animado demais. A gente fala com as outras pessoas, dá pra... Enfim, Fala uma coisa fica pior. muito empolgado. Isso é elogio. Isso aí é a Aí parte boa. deixa pro off, deixa pro off. Mas, mais uma vez aí, um beijo pra Mari Spinelli, agora um beijo pra Mari Pereira também, abraço pro Jailson e abraço pro nosso Bruno também, sempre empolgadíssimo. Olha, eu fico pensando o que o torcedor do Bahia que tá pensando do Bruno, depois de falar de viver a experiência e vamos ver essa experiência da Libertadores aí, mas enfim... esse grupo do Flamengo aí, por mais que o BAP tenha tentado falar da questão da logística, que temos avião fretado, o Flamengo desde 2019 com o Jorge Jesus só anda de fretado, né? Só voa de fretado, melhor dizendo. Tudo bem, tem o conforto, a gente reconhece e tudo mais, mas é complicadinho, assim, você ter uma viagem muito longa, intercalado com o Campeonato Brasileiro, né? Você tem viagens bem longas, depois volta para jogar o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde seja, mesmo que seja no Rio de Janeiro, você vai para Venezuela, não é ali no interior da Venezuela, não é na capital da Venezuela, mas para o interior, né? Contra o Deportivo Táchira, então você tem um deslocamento muito grande, você tem que fazer talvez o famoso, a expressão da moda, controle de carga em um jogo, em outro. Felipe Luiz balanceou demais nesse início de temporada. Você tem a temida altitude com a LDU, né? Lá em Quito, o Flamengo já está mais do que acostumado, até brinquei na minha primeira participação aqui, que se deixar o avião do Flamengo solto na pista, ele já levanta voo e vai para o Equador tranquilamente. Tanto que o Flamengo esteve nos últimos anos por lá, foi campeão até em 2022 em Guayaquil, que não tem altitude, mas em Quito tem. Embora não seja tão alto assim, né? É uma altitude complicada, mas não é a altitude de La Paz. Mas são alguns, e é distante, né? 5 horas de voo direto, mais ou menos. Mas alguns fatores que complicam aí. E também o Central Córdoba, que não é ali na capital, não é em Buenos Aires, né? Porque, olha, estou caindo quase na pegadinha aqui da cidade de Santiago del Estero. Eu estou quase caindo na pegadinha aqui de falar o nome errado da cidade, mas Santiago del Estero ao norte ali de Buenos Aires. Parece que o pessoal ficou muito empolgado lá com a presença do Flamengo, digo pelas redes sociais. Ontem vários rubro-negros conversando pelas redes sociais com torcedores do Central Córdoba, e eles falando que vai ser um acontecimento a passagem do Flamengo por lá, porque é um time que está em 10º lugar no campeonato argentino e está muito empolgado em receber as estrelas do Flamengo, como eles estão dizendo por lá. Então, tecnicamente pode ser até bem acessível, mas como o Jailson lembrou aí, nos últimos anos o Flamengo se embolou, não venceu nenhum jogo fora de casa ano passado, por mais que o Tite tenha feito um ótimo campeonato carioca, se embolou bastante. Então o Flamengo tem que ter as barbas de molho aí, por mais que esteja numa fase muito boa com o Felipe Luiz, muito bem taticamente, de se pensar aí como vai encarar essa Libertadores. Há uma confiança muito boa no trabalho e tudo mais, mas logisticamente, barbas de molho e Libertadores é Libertadores. Agora, só antes de devolver aí, queria dizer que eu estava ouvindo aqui, que pronúncia espetacular de Tadieres, da Mariana Spinelli, hein? Fiquei realmente assim, espetacular, como diriam os outros assim. Ô Pedro Henrique Torre, eu estive na Argentina, não precisa lembrar qual foi o resultado final, mas estive na Argentina com uma certa frequência. Então eu peguei um pouco do sotaque para tentar xeres, porque você tem que trazer aqui para as pessoas, né? Exato. Né, Jailson? Claro. Como as coisas funcionam. Olha... Fala, Pedro. Eu tive
Eu tive lá no CT do Tacheres em 2022, a convite do pessoal de lá, quando o Flamengo enfrentou o Tacheres por lá, e nem os garotos da Cantia lá das canteiras falam tão bem assim, igual Mariano Spinelli. Fiquei impressionado. Muitas graças, meu amigo. Um abraço, tá? Pode seguir seu trabalho por aí. Se precisar de mais dicas também, eu vou aprimorando. E a cidade, né, onde o Flamengo vai jogar foi onde teve o MotoGP nesse final de semana. Olha só. Então, recebendo grandes estrelas do esporte mundial. Os cariocas, Vene Casagrande gostou do grupo do Flamengo de 0 a 10 de dificuldade. Qual é a nota que você dá? A dificuldade 8 ou 9. Eu acho que a única dificuldade foi o que você acabou de mencionar. A altitude para enfrentar o LDU de Quito. Mas eu acho que se a gente for parar e analisar dentro das possibilidades, primeiro, estamos falando de Libertadores. Hoje, Libertadores não tem um jogo fácil que você considere assim, esse jogo é fácil, esse time aqui é extremamente fácil de você ultrapassar. Não tem isso na Libertadores. Eu acho que os rivais que tem que ter medo de pegar o Flamengo. Tenho certeza que a LDU lamentou de pegar o Flamengo, o Deportivo Táchira e, sobretudo, o Central Córdoba. Eu acho que nesse grupo o Flamengo tem a obrigação de passar na primeira colocação, de fazer uma boa campanha. A maior dificuldade vai ser a altitude, a logística. Mas ontem eu pude ver o BAP, presidente do Flamengo, dando entrevista à ESPN, ele falando sobre isso. Você tem que se preocupar com aquilo que você controla. O Flamengo hoje tem todas as possibilidades, todo o staff, tudo à disposição, tecnologia, para poder dar o maior conforto possível para os jogadores. Então, acho que, independentemente da altitude, o Flamengo pegou um grupo, assim, digamos, mais tranquilo. Então, acho que o Flamengo tem a obrigação de passar em primeiro nessa primeira fase da Libertadores. Olha aí, o Flamengo, título carioca, segue embalando a torcida na preparação para esse campeonato brasileiro. Adivinha de quem que é a reportagem, Vene Casagrande? Cracaço! É ele, golaço sempre. Flávio Venique. Quando o Flamengo é campeão, as camisas rubro-negras se multiplicam pelas ruas do Rio. Procura-se rival no Rio de Janeiro, todo mundo foi amassado. Sempre bom, né? E sempre bom ganhar dos mesmos. Carga máxima de títulos. Essa história de rivalidade já ficou para trás um bom tempo. O Rio é rubro-negro pela 39ª vez. São 6 títulos cariocas a mais que o segundo colocado, o Fluminense. Essa superioridade ficou comprovada nos 7 clássicos ao longo do campeonato. Foram 5 vitórias e 2 empates sobre os maiores rivais, com 8 gols marcados e apenas 2 sofridos. Felipe Luiz é considerado o maior responsável pelo atual bom momento do Flamengo. São 3 títulos em 6 meses. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. É muito trabalho, Felipe Luiz. E o ano tá só começando, ô Vene Casagrande. Ontem, você chacoalhou o Twitter, entrou nos Trend Topics, como sempre, porque você conversou com o Boto, né? A gente separou alguns trechos. Foi essa linguagem mesmo que eu tive com ele. Vamos escutar um pouquinho e na volta o Vene comenta. Cadê? O Felipe Luiz, ele agradeceu demais ao presidente BAP, a você, ao José Boto, pelo estilo de trabalho, porque, segundo ele, está muito bom trabalhar no Flamengo, o ambiente está muito bom. Eu gostaria de saber de você como que é a forma de trabalho dessa nova gestão, dessa nova diretoria. Há uma tranquilidade que existe hoje aqui no CT. Aqui só estão mesmo as pessoas que são necessárias. No treino também só estão as pessoas que são necessárias para que o treinador e os jogadores rendam o máximo possível. Jorginho, que atualmente está no Arsenal, jogando a Premier League, responde à nação rubro-negra aí. Jorginho, vem, Boto? Essa é uma pergunta que devia ser mais feita ao Jorginho do que a mim. Porque neste momento a bola está do lado do Jorginho. Ele normalmente trata bem a bola e espero que a trate bem e no sentido melhor para ele e para nós, que é vir para o Flamengo. Vene Aquaman. Se comunicando com o Boto. Teve um cara que fez essa edição. Essa foi a melhor parte. Aí eu cliquei, aí botaram isso, o Boto fazendo isso. Eu falei, putz, o cara me pegou.